Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo a reflexão sobre o livro dos Provérbios e dentro desta obra maravilhosa pela qual Deus tem nos instruído e nos conduzido à glória eterna, certamente, nós nos encontramos dentro do prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo estamos a meditar a seção que pode muito bem ser intitulada de O Valor da Sabedoria. Hoje nós meditaremos Provérbios capítulo 3, versículo 16, que diz assim para nós: Longura de dias está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e glória. Do que será que a palavra de Deus está falando aqui para nós? A respeito de que a palavra de Deus está falando para nós? Certamente, uma coisa nós podemos admitir a respeito do que não está a falar a palavra de Deus. Não está falando de uma promessa vazia ou de um consolo superficial. A palavra de Deus está trazendo uma promessa bem concreta, bem real para nós, e que, como filhos de Deus, como pessoas que experimentam o amor do Senhor, que caminham com Ele, podem muito bem constatar que essa é uma promessa que se cumpre, é uma promessa verificável. Sua realização é verificável em nosso meio. Longura de dias está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e glória. Trata-se, portanto, de um chamado, um convite ardente a abraçarmos a sabedoria divina, aquela que provém do temor do Senhor, que é o princípio de toda a ciência, como diz o próprio livro dos Provérbios, lá no capítulo 1, versículo 7, que nós, se bem recordarmos, conclui a introdução deste livro. O princípio do saber é o temor do Senhor, o princípio da ciência é o temor do Senhor. E esta sabedoria é uma pessoa, é o Verbo de Deus, é Jesus Cristo, sabedoria encarnada do Pai. Portanto, meus queridos, se trata de uma promessa que é ao mesmo tempo um chamado a abraçarmos a sabedoria divina, um chamado a confiarmos que Deus está a cumprir esta promessa. Santa Teresa d'Ávila, mestra da vida interior, dizia para nós que a verdadeira sabedoria consiste em saber unir a ação à contemplação e ambas ao amor. Aqui nós vamos entender perfeitamente este conceito de sabedoria, que mais do que um conceito frio, uma letra fria, se trata de algo que Santa Teresa verificou em sua própria vida, ou seja, ela fez a experiência da sabedoria enquanto tal, enquanto a união da contemplação com a ação e a união de ambas com o amor divino. Aqui nós vamos perceber que para entendermos esta promessa de que a sabedoria traz na sua mão direita longura de dias, ou seja, vida longa, dias longos, e na sua mão esquerda ela traz riquezas e glória, aqui nós precisamos entender que a sabedoria consiste exatamente em unir, em não separar, como muitas vezes nós tendemos a fazer, a ação à contemplação. Os verdadeiros sábios não são aqueles que simplesmente ficam na contemplação, não são aqueles que simplesmente agem, são aqueles que unem.
Aliás, esta é uma oposição que constantemente nós vemos, inclusive nos meios eclesiais, dentro das nossas igrejas, mas esta é uma oposição que certamente não nasce do coração de Deus. Existem aqueles que acham que a vida cristã, o ápice da vida cristã, é rezar, é buscar a união com o Senhor através da oração, através da contemplação, através da meditação. E existem aqueles que acham que não, o ápice da vida cristã é servir e servir, é agir, é fazer, é proporcionar através da ação o crescimento do reino de Deus, como se o crescimento do reino de Deus dependesse de nós. Santa Teresa d'Ávila vem dizer o seguinte para nós: a sabedoria verdadeira existe na união entre as duas coisas, a oração e a ação, a contemplação e o agir. Quando ambos estão unidos, vive-se como um verdadeiro sábio. Busca-se de fato corresponder à vontade de Deus na sua vida. Quando unimos a ambos, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E quando unimos ambos ao amor de Deus, nós estamos sendo verdadeiramente sábios, segundo o coração de Deus. Nada de separar oração de ação. A oração sem a ação é uma fé morta, é como a fé sem obras. Já a ação sem a oração, sem a contemplação, é uma ação vazia, desprovida do sentido cristão. É uma ação que não tem como centro, que não tem como causa e que não tem como meta o próprio Cristo. Ação e contemplação, e unidos na caridade. Quando rezar, reza com amor. Quando agir, age com amor. Que a sua oração leve você à ação. Que a sua ação seja uma espécie de oração de louvor a Deus. Nós não precisamos optar entre uma coisa e outra. Isso é um equívoco. São as pessoas que interpretam mal e apresentam para nós, ou um ou outro. É uma falácia. Se trata de uma falácia. Não é uma escolha que precisa ser feita. Na verdade, quem quer ser sábio precisa escolher por realizar as duas coisas. E as duas coisas no amor, na unidade. Mas, Fabiano, o que é que esse conceito de sabedoria tem a ver com o versículo de hoje? Quantos de nós buscamos prolongamento da vida? Quantos anseiam por segurança, estabilidade, reconhecimento? Você quer prolongar sua vida, fazer com que a sua vida seja bem vivida, vivida bem, experimentando as maravilhas do Senhor? Busque a oração e a ação. Una ambas ao amor de Deus. Você quer segurança em sua vida? Busque a Deus na oração. Tenha a certeza, experimente Deus, o agir de Deus, o amor de Deus pela oração. Mas ao mesmo tempo, busque servir e você verá que no seu serviço Deus está cuidando de você. Olhemos para os santos. Que riqueza havia em São Francisco de Assis? Após a sua conversão, após a sua mudança radical, após optar por fazer a vontade de Deus na sua vida, não havia nenhuma riqueza material, nenhuma riqueza do mundo. Mas que tesouro imenso ele possuía. A sabedoria de amar a Cristo pobre e crucificado. E amava a Cristo pobre e crucificado na contemplação e na ação. São Francisco de Assis, como todos os santos, era um homem sábio, porque no amor ele unia a ação e a contemplação, como dizia Santa Teresa d'Ávila. E exatamente por isso, ele não era um homem dependente das riquezas do mundo. A promessa que faz aqui neste versículo, de que na sua mão esquerda a sabedoria traz riquezas e glória, esta promessa
faz com que nós vivamos despreocupados em buscar atrair para nós bens materiais. Os bens materiais, se eles vierem, virão como consequência dessa confiança em Deus. A sabedoria divina não engana, ela promete e cumpre. Ela promete longura de dias, ou seja, uma vida longa. Por quê? Porque orienta o coração à eternidade. É aqui que nós entendemos. Aquele que é sábio tem longos dias, ou seja, uma vida que não tem fim, porque é uma vida orientada para a eternidade. É uma vida que não basta somente esta vida nesta terra, a vida presente, a vida cronológica. O sábio é aquele que vive orientado para a eternidade com Deus. Então ele tem vida longa, ainda que viva de forma breve neste mundo, mas ele tem vida longa. Podemos negar que, por exemplo, um São Domingos Sávio, que dizia antes morrer do que vos ofender, Senhor. Olha a sabedoria deste homem. Este homem não era sábio? É claro que este homem era sábio. Um São Domingos Sávio que, por exemplo, quando chamado por Dom Bosco para questioná-lo a respeito do que ele faria se ele soubesse que Jesus estaria voltando hoje, e ele responde de forma tão natural, tão inocente, que continuaria fazendo o que estava fazendo. Olha a sabedoria deste homem. E, no entanto, foi um homem que viveu por um breve tempo. São Domingos Sávio, se não me falha a memória, morreu aos 14 anos. Não foi uma vida longa, foi uma vida breve, aqui nesta terra. Mas São Domingos Sávio goza de longos dias, porque goza da eternidade. Era um homem que a sua vida nesta terra não bastava. Ele tinha cheiro de eternidade. Ele tinha odor de eternidade. Por isso que ele dizia que se Jesus voltasse hoje, ele continuaria fazendo o que estava fazendo. Que Jesus iria encontrá-lo naquilo que constantemente Jesus o encontrava. São Domingos Sávio era um homem que buscava encontrar Jesus, era um jovem, era um adolescente, 14 anos, morreu com 14 anos, era um jovem, um adolescente que encontrava Jesus nas tarefas do dia a dia, nas coisas que estava fazendo, santificando-se no seu estado de vida. A palavra de Deus promete riquezas, mas não se trata das riquezas perecíveis, mas dos tesouros do céu. Talvez você esteja buscando se satisfazer nas coisas deste mundo. E é aqui que você tem encontrado a frustração, a dor, a angústia. A promessa de Deus é para uma riqueza que não passa, uma riqueza imperecível. A riqueza de ser totalmente dele, do Senhor. E glória, não a dos homens. Riquezas e glória, não a glória dos homens, mas a honra que vem de Deus, que olha para os humildes e os exalta. Maria mesmo cantou isso, né? Magnífica. Ele olhou para a humildade de sua serva, desde agora as gerações vão te chamar de bendita. O reconhecimento, a honra que é devida àqueles que fazem a vontade de Deus. Talvez você esteja buscando hoje a aprovação dos homens, você esteja buscando seguidores, esteja buscando pessoas que validem os seus desejos, e você não está se dando conta de que a glória que você precisa buscar não é a glória dos homens, é a glória de Deus. A glória dos homens passa, a glória dos homens frustra, a glória dos homens não é capaz de preencher os nossos anseios, os nossos vazios. Somente a amizade com Deus. Aliás, Jesus fala isso lá no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde estou, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Ou pode ser traduzido por meu Pai o glorificará. Onde estou eu, ou seja, na eternidade. Jesus está falando da sua glorificação, seu retorno para o Pai, aqui o contexto dessas palavras. Ali estará o meu servo. É buscar essa glória. Estar onde Jesus está, na eternidade, na glória do Pai. Estar com Ele, na amizade com Ele, que é capaz de responder a tudo, a todos os nossos anseios. Buscar esta sabedoria. E eu quero finalizar com as palavras de São
Boaventura que dizia para nós: se desejas a verdadeira sabedoria, ama a cruz, pois nela encontrarás toda a luz. É unindo-nos a Cristo na cruz que com Ele ressuscitamos. É unindo-nos a Cristo na cruz que encontramos a luz para guiar os nossos caminhos. É unindo-nos a Cristo na cruz que encontramos a verdadeira sabedoria. Verdadeira sabedoria é amar e abraçar a cruz de Cristo. E somente assim nós temos longos dias, ou seja, nós vivemos em vista da eternidade. Nós temos uma riqueza imperecível, uma riqueza que não passa, que é a amizade com Deus, e nós temos a glória de estar para sempre com Ele, de sermos honrados por Ele, por honrarmos o Senhor aqui na terra. Busquemos esta sabedoria e deste modo jamais seremos apartados do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.